Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Selk. Sou César e nesta aula será apresentado como implementar a funcionalidade para apresentar a quantidade de usuários online no site com PHP. E o que será implementado é o seguinte: primeiro, eu salvo o acesso do usuário no banco de dados, então aqui eu tenho o acesso. Após ter salvo o acesso do usuário, eu verifico se há algum outro usuário online e também apresento neste local. E a cada 120 segundos eu verifico a quantidade de usuário online. Para poder apresentar agora o que será implementado, eu alterei para atualizar de 5 em 5 segundos. 48 em 5 segundos, não, 6 segundos é atualizado novamente a quantidade. Eu pego esse endereço, abro em outro navegador, acessei em outro navegador, já tem 2 usuários e aqui também atualizou. Depois de alguns segundos, isso é no máximo 6 segundos, já atualiza. Eu fecho esse navegador, então não vai ter mais este usuário e no máximo 6 segundos deve ser atualizado para um usuário. É claro, quando vocês baixarem o código-fonte, não vai ser mais 6 segundos, e sim 120 segundos, porque se você está utilizando uma hospedagem compartilhada, vamos imaginar que no máximo 40 pessoas podem acessar no mesmo instante, isto é, no mesmo instante. E se 40 pessoas no máximo, a pessoa acessou o site, depois de ter acessado o site, faz uma requisição para verificar quantos usuários estão online. Então, é uma nova verificação. 40 usuários acessando, são 40 acessos, mais 40 solicitações de verificar a quantidade de usuários online. Por isso, cuidado com o tempo que você coloca para verificar a quantidade de usuários online. É claro, se você está utilizando um servidor dedicado, você precisa fazer um teste de estresse para verificar qual é o suporte do servidor. Apresentado o que será implementado, também feito essas observações, podemos começar a implementar. Nesta aula será utilizado o servidor local WAMP Server, o navegador Google Chrome para visualizar o resultado e o editor Visual Studio Code. Start o servidor local WAMP Server, abro no gerenciador de arquivos, acessei o WAMP Server, o diretório padrão, em seguida o diretório Selk que sempre utilizo nas aulas. Abro esse diretório no editor Visual Studio Code. Abrindo o diretório, posso criar o primeiro arquivo index.php com a estrutura básica do HTML. Coloquei a estrutura básica do HTML, posso abrir no navegador só para conferir se é apresentado isso na aba. Eu coloco localhost, porque é o servidor local WAMP Server. Em seguida, esse diretório Selk. Não preciso colocar o nome do arquivo index, porque o próprio servidor encarrega-se de procurar o arquivo index e carregou o arquivo que está com o texto usuários online no cabeçalho. Usuários online. E dentro da tag corpo, abro um P de parágrafo, finalizo o P de parágrafo e dentro deste parágrafo eu quero apresentar a quantidade de usuários online. Abro a tag spam, finalizo a tag spam e no momento eu coloco 3 pontos porque eu não sei a quantidade de usuários e acrescento o atributo ID com o seletor que te dê quantidade usuário, coloco usuário online. Este seletor será utilizado para atribuir a quantidade de usuários. Coloquei o comentário para facilitar e preciso imprimir o horário da atualização. Não é que eu preciso, eu estou implementando para imprimir para ver se realmente está alterando. Pego o P de parágrafo, depois o texto, atualização do acesso, também abro uma tag spam, finalizo a tag spam e dentro desta tag spam acrescento o atributo ID e o seletor hora-atual. O horário atual deixo hora atual. E por último, preciso incluir um arquivo JavaScript. Eu não tenho ainda, crio um diretório
custom.js. Dentro deste diretório, crio um arquivo custom.js. Dentro deste arquivo, coloco simples alerta e em seguida JS, indicando que carregou o JavaScript. Preciso incluir este arquivo custom no arquivo index. Abro a tag script, finalizo a tag, utilizo o atributo source e dou um Ctrl espaço, o editor auxilia, que tem o diretório JS. Dentro do diretório JS tem o arquivo custom.js. Coloquei o comentário incluir o arquivo JavaScript. Se incluiu corretamente, deve apresentar um alerta. Dou um Ctrl F5 para recarregar. Localhost abriu o alerta com o texto JS. Significa que carregou o JavaScript. E o texto que eu havia colocado, quantidade de usuários online e atualização de acesso. Dentro deste arquivo custom, eu crio uma instrução para executar a cada 120 segundos, isto é, a cada 2 minutos, para atualizar a quantidade de usuários online. Este número que vai estar neste local, ele vai ser atualizado de 2 em 2 minutos, isto é, 120 segundos. E como é que eu faço isso? Eu utilizo esta função, setIntervalo, crio uma função, crio a função utilizando o padrão ArrowFunction. Se você quiser criar seguindo o padrão normal, pode seguir esse ou seguir o padrão ArrowFunction. Eu pego este padrão. Ponto e vírgula para finalizar, não é obrigatório, e quero que ele execute a cada 120 segundos. Então, 120, depois mais 3, 0. Coloco um comentário. Executar a cada 120 segundos, ou também eu posso reduzir o tempo. Eu comento isso daqui, eu não quero 120 segundos. Eu coloco a cada 1 segundo. Então, eu retiro o número 2 e também retiro o 0. Deixo somente 3 zeros. 120 segundos mais 3 zeros. 1 segundo mais 3 zeros. Só para você identificar facilmente. E aqui, internamente, eu posso recuperar a data e hora local com JavaScript e enviar para o HTML. Coloco o document, em seguida getElementById, será enviado o valor para o atributo ID, este atributo com o nome de hora atual. Pego o nome do seletor, então este seletor hora atual, ele recebe um HTML, inner HTML, e vai ser o seguinte HTML. Utilizo o new, palavra reservada, para instanciar date, e após ter instanciado, eu já tenho o horário, mas eu quero que ele recupere o horário local. Utilizo este método. Não esquecer do parênteses. Confiro no navegador, dou um Ctrl F5 para recarregar, e ele está apresentando horário e está atualizando de minuto em minuto. 46, 47, 48, significa que está funcionando corretamente. Está recuperando a hora atual e atribuindo para este seletor. Instrução implementada para ser executada de tempo em tempo. Eu preciso criar agora a função para recuperar a quantidade de usuários online. Crio uma função, agora eu sigo este padrão, com o nome de recuperar quantidade usuário online. O nome é um pouco longo, mas é bem intuitivo. E agora sim, dentro desta função, eu coloco esta instrução. Eu recorto e coloco aqui essa instrução de atualizar de tempo em tempo. E aqui internamente eu chamo esta função. Começo a digitar, o editor auxilia, indicando que eu tenho esta função. Será o mesmo resultado, só conferir, dou um Ctrl F5, mas vocês viram, quando eu dei o Ctrl F5, ele levou 1 segundo para apresentar. Ao invés de eu colocar 1 segundo, eu coloco 5 segundos, 5, dou um Ctrl F5 para recarregar. Observem que ele só vai atualizar após 5 segundos. Após ter passado 5 segundos que atualizou. Eu não quero que ocorra isso, eu quero que
Assim que o usuário carregar a página, atualize. Então, eu simplesmente chamo esta função. Carregou este JavaScript, chame a função. Retorno no navegador, dou um Ctrl F5 para recarregar. Observem que ele logo em seguida carregou o horário. Por quê? Ele chamou a função, carregou o JavaScript, chamou a função, atribui o horário e este que executa a cada 5 segundos, ele não executou, aguardou os 5 segundos, mas já tinha apresentado o horário porque eu havia chamado a função. Só eu comento aqui, este vai ser 5 segundos e o outro será 1 segundo. Esse aqui eu comento e altero para 1 e aqui também 1 no singular, porque é um único segundo. Aqui vai ser de segundo em segundo. Ok, deixo no momento o de 5 em 5 segundos. Mas quando eu disponibilizar para download, vai ser o 120 segundos. E dentro desta função, eu chamo um arquivo PHP que será responsável em verificar a quantidade de usuários que estão online. Coloquei o comentário, só um pouco alterei, chamar o arquivo PHP responsável em salvar o acesso do usuário e verificar a quantidade de usuários online. Acrescento await, aguardo o processamento, enquanto não finalizar esta linha não pode ir para a próxima, mas para poder utilizar o await, eu preciso acrescentar o async na parte superior, antes da função fetch, e indico que deve chamar um arquivo com o nome de, eu estou utilizando QTD, então aqui também vai ser quantidade, underline, usuários, underline, online.php. Preciso criar este arquivo. Somente antes, finalizo o ponto e vírgula. E, importante, não crie dentro do diretório JS, é na raiz o arquivo quantidade usuários online. Abro o PHP, coloquei o comentário, criar o array de retorno, será retornado para o arquivo JavaScript um array, depois este array eu converto em um objeto. É um array, abro colchetes, em seguida a primeira posição vai ser o status, se status for true, então execute corretamente. Então aqui vai ser status true, em seguida tenho QTD quantidade underline usuários, vai receber no momento o valor que estiver dentro de uma variável, então vai ser uma variável QTD quantidade usuário underline online. Vou utilizar esta variável no futuro, então por isso que eu criei. Coloquei 0 usuário, ou coloco 7 usuários online. Pego esta variável e acrescento neste array. Atribuo este array dentro de uma variável retorna ou retorno e preciso converter este array em um objeto. Coloco echo para imprimir, em seguida JSON encode, converter o array em um objeto, o array com o nome de retorno. Eu estou retornando o valor para o JavaScript, então aqui no JavaScript posso receber e atribuir para uma constante com o nome de dados. Recebi os dados, preciso ler os dados retornados do PHP. Quais são os dados? Este array sendo um objeto. Eu converto o array em um objeto. Para ler, novamente, await, aguarde o processamento, porque eu preciso utilizar o await. Imagine, como é que eu vou fazer a leitura dos dados se eu não tenho ainda o resultado deste arquivo? Por isso, preciso ter o await, aguarde o processamento. Ler o que está dentro da constante dados e os dados estão em formato JSON. Utilizo este método e atribuo para uma constante com o nome de resposta. Coloco uma constante para não poder alterar o valor. Em seguida, dou um console.log para imprimir no terminal a quantidade. Então, está dentro de resposta, é esta constante que ela possui resposta,
e essa constante tem a posição. Eu, em vez de colocar a posição, deixo somente a resposta. Retorno no navegador, dou um Ctrl F5 para recarregar, em seguida botão direito, inspecionar, venho em console, e no console, na parte de info, eu tenho um objeto, e este objeto ele tem quantidade de usuário. Observem que ele está executando de tempo em tempo, ele está executando de 5 em 5 minutos. Será que ele está executando de 5 em 5? Eu pego este valor e coloco aqui também um console log para conferir o horário, se é de 5 em 5 segundos. Se eu falei minutos anteriormente, é segundos. 29, executou uma vez. Daqui 5 minutos, 34, executou novamente, chamou o arquivo PHP, e o arquivo PHP ele retornou um objeto, chave e fecha-chave, indicando que é um objeto, e neste objeto tenho a posição, quantidade de usuários e status. Então, está chamando o arquivo corretamente e tenho o console log. E este número 7, quantidade de usuário, eu posso enviar para o navegador. Eu sei que é um valor estático, a quantidade de usuários, eu coloquei valor estático, no entanto, o JavaScript está recebendo, então pode enviar para o HTML. Document.getElementById é um ID, eu coloquei sim, atributo ID, quantidade usuário online. Quantidade usuário online, ele recebe, somente parênteses, ele recebe um HTML, inner HTML, e deve utilizar o que está dentro da constante resposta. Dentro da constante resposta eu tenho a posição, só conferir, eu tenho quantidade usuários. É esta posição do objeto que eu quero. Somente eu coloquei alguma coisa errada, quantidade, vamos fechar aqui, ele deu uma quebra de linha, agora sim, quantidade usuários. Eu coloquei quantidade usuários? Sim, quantidade usuários é o mesmo nome que eu estou retornando, o mesmo que eu estou utilizando aqui, é o mesmo que eu estou imprimindo no console. Coloquei o comentário, só conferir. Dou um Ctrl F5 para recarregar a página. Quantidade de usuário 7. Significa que está recebendo o valor. Então, o JavaScript recebeu e enviou para o HTML. Está atualizando de 5 em 5 segundos porque eu deixei este exemplo. Mas vocês sabem, eu vou deixar descomentado esse 120 segundos quando baixarem o código-fonte. Porque não há nexo você executar de tempo em tempo muito curto a parte para verificar se há usuários online. Uma observação, se você estiver utilizando uma hospedagem compartilhada, vamos imaginar que a hospedagem compartilhada ela suporta 40 usuários acessando no mesmo instante. É pouco? Sim, hospedagem compartilhada é isso aí, é poucos usuários acessando no mesmo instante. É no mesmo instante. Imagine, você tem 20 usuários. Eu falei que era máximo 40. Imagine, você tem 20 usuários acessando no mesmo instante. O usuário acessou a página. Após ter acessado a página, acessou, executa o JavaScript e chama novamente a página. Então, são 20 solicitações novas. Era 20 usuários acessando no mesmo instante, mais 20 solicitações verificando a quantidade de usuários online. Então, cuidado com o tempo que você está colocando aqui. Eu acho que 120 segundos é o suficiente. Imagine que o Google Analytics ele atualiza de minuto em minuto. Então, aqui, colocar 1 minuto, 2 minutos é o suficiente. Eu deixo 5 para poder testar. Se eu ficar aguardando 1 minuto, eu não consigo gravar a aula. E a quantidade de usuários vai ser recuperado do banco de dados. Eu preciso criar uma base de dados. Acessei novamente o servidor local AMP Server, colocando localhost, acesso phpMyAdmin, programa para gerenciar o banco de dados de forma gráfica, usuário padrão, a senha em branco e o servidor MySQL. Executar para acessar, preciso criar uma base de dados. Coloco o nome de Selk, seleciono a collection, no final eu tenho o TF8 MB4 Unicode CI. Criar a base de dados,
crio a tabela com o nome de visitas, 4 colunas já é o suficiente. A primeira coluna será o ID, e este ID é uma chave primária e também auto-incrementa. O próprio banco de dados encarrega-se de incrementar, eu não preciso enviar valor. Depois eu tenho a coluna data início, sendo um date time, data e hora. Eu clico na letra D e chego no date time. Também tenho a data final do acesso do usuário. Coloco date time, data e hora. Seleciono InnoDB. Caso eu queira fazer relacionamento de chave primária e chave estrangeira, eu tenho a tabela, preciso conectar este projeto com essa base de dados Celc. Para isso, eu crio na raiz um arquivo com o nome de conexão.php. Para facilitar, eu coloquei o código da conexão pronta, indicando as credenciais do banco de dados, onde está, o local, qual é o usuário, root. Lembra quando eu acessei o PHP utilizei o usuário root, deixei a senha em branco, a base de dados Celc e a porta 3306. A porta não é obrigatória, por isso eu deixei a conexão com a porta e conexão sem a porta. Estou utilizando a conexão sem a porta. Retiro o comentário para conferir se está funcionando a conexão. Eu acesso este arquivo, conexão.php, conexão com banco de dados realizado com sucesso. Se eu retirar a letra E do nome da base de dados, eu tenho o erro. Então, caiu neste cat. Dou um Ctrl Z, incluo este arquivo conexão no arquivo quantidade de usuários. Para isso, utilizo o include, inclua somente uma vez o arquivo com o nome de conexão.php. Agora eu acesso este arquivo, ele deve imprimir conexão realizada com sucesso. Coloco o nome do arquivo que eu quero carregar, conexão com banco de dados realizado com sucesso, e também tenho o eco na parte inferior. Conferi que está incluindo o arquivo e também está realizando a conexão. Comento o eco, fecho o arquivo conexão e dentro deste arquivo quantidade de usuários eu quero obter a data atual. Então, para conseguir recuperar, eu utilizo date e em seguida coloco Y maiúsculo, ano com 4 dígitos, mês, dia. Estou seguindo o padrão conforme é salvo no banco de dados e não conforme você vê no dia a dia. Dia, mês e ano. E sim ano, mês, depois dia. Falta colocar ainda segundo e atribuo essa data atual para uma variável com o nome de data atual. Tenho a data atual, agora eu quero diminuir 120 segundos da data atual. Então, pego e faço o seguinte, eu utilizo str_totime e depois o que está dentro da variável data atual e quero acrescentar, então eu coloco ponto para concatenar, não é subtrair, então é subtrair é o menos, diminuir 120 segundos, mas eu estou trabalhando com 5 segundos, então eu vou colocar 6 segundos, somente você precisa colocar 6 segundos em inglês. São palavras reservadas do PHP e atribuo para uma variável com o nome de data underline online underline início. Então, data dos usuários online sendo o início. Mas aqui eu tenho horário em formato timestamp. Eu preciso converter. Se você der um var_dump ou um echo neste valor, você vai ver horário em timestamp. Mas vamos ver então. Coloco um echo, em seguida, ao invés de echo, vamos dar um var_dump. Um var_dump na data atual início. Conferir no navegador, eu tenho timestamp do horário, mas não é o formato que eu quero neste formato. Para converter, então eu utilizo date, em seguida será no seguinte formato: ano, 4 dígitos, mês, traço, dia, espaço, hora, 24 horas, então maiúsculo e depois o segundo. E atribuo para a variável data início online.
somente eu esqueci de indicar quem eu quero converter. Eu quero converter a data início online, esta data. E novamente dou um var dump para conferir se eu tenho a data convertida. Agora sim, ano, mês, dia e depois o horário. Mas observem que o horário está diferente. Se eu abrir uma nova guia e acessar o arquivo index, eu tenho aqui 7h10 e aqui eu tenho 11 horas. Por que essa diferença? Aqui ele está pegando horário da região que eu estou gravando, e aqui ele está pegando horário do time zone 0. Então eu quero que ambos sejam idênticos. Aqui eu estou pegando horário local e aqui então também preciso indicar. Definir um fuso horário padrão. Eu primeiro utilizo horário que a maioria de vocês vão utilizar, então eu coloco date default time zone, deve utilizar o horário, coloco América. Você pode pesquisar por time zone que você quer utilizar, eu coloco time zone São Paulo, sem caracteres especiais. Se você utilizar esse time zone, você coloca exatamente conforme eu estou colocando. Vamos ver agora qual horário que será impresso. Ele imprimiu 8 horas e aqui está 7 horas, então não está idêntico ao horário que eu estou utilizando. Eu estou utilizando o seguinte horário. Eu estou na região, altero aqui, então aqui eu estou na região que está utilizando o fuso horário Manaus. Vamos ver se é Manaus mesmo. Atualizo, 7h11 e aqui 7h11. Beleza, então está no horário correto. Você precisa verificar qual time zone que o teu sistema deve utilizar. Esse horário aqui, ele não interfere nada no nosso projeto. É só para você conseguir ver aqui o horário. É isso que eu estou fazendo. Mas isso aqui não vai interferir em nada. Se você comentar ele, não vai interferir. Inclusive, você pode também excluir depois esta linha. Eu deixo, no momento, venho em quantidade de usuários e utilizo este time zone. Mas vocês podem alterar conforme a necessidade de vocês. Eu coloco a conexão antes. Não, eu deixo a conexão aqui mesmo. Eu preciso implementar algo para controlar e verificar se o usuário que está acessando, por exemplo, eu acessei esta página, se eu acessar outra página através do mesmo navegador, eu possa conferir que é o mesmo usuário, para eu não acrescentar um novo acesso. Para isso, eu vou trabalhar com sessão. Então, aqui na parte superior, eu inicio a sessão, Session. Iniciar a sessão deve ser a primeira instrução da sua página, não pode ter nenhuma instrução acima. Inclusive, o comentário eu coloco depois, não coloco aqui acima, coloco depois, porque não pode ter nenhuma instrução antes. Assim, você evita qualquer problema. Iniciei a sessão, então eu posso utilizar. E eu faço o seguinte, aqui depois da data online início, eu acrescento se e set. Se existir uma variável global, cifrão underline session, só posso utilizar sessão depois de ter iniciado uma sessão com o nome de ID visitante. Este ID visitante vai receber este ID, ele recebe o ID que vai estar dentro desta coluna. Se existir and e também for diferente de vazio, empty, sendo cifrão underline session, um nome que eu atribuí, eu posso copiar para não ter erro. Se for diferente de vazio, acessa este if. Eu só edito o usuário online. Se o usuário é a primeira vez, então ele deve acessar este else e cadastrar o acesso do usuário. Então, começo com o cadastrar. Primeiro, eu crio a query, então vai ser o insert, insira os dados na tabela visitas, e essa tabela visitas, ela recebe o valor nas seguintes colunas, os seguintes valores. Quais são as colunas? Venho no banco de dados,
pego data início, o ID eu não preciso porque é uma coluna auto-incrementa, o próprio banco de dados encarrega-se de incrementar, data final. Eu tenho os valores, data início, data final, não, eu não tenho data final. Data final será a data atual, mas ao invés de eu colocar o valor diretamente na instrução SQL, tornando a instrução vulnerável, você pode utilizar link. É isso que eu vou fazer. Coloco um link, data underline atual, vírgula, e a próxima coluna vai ter o link com o nome de data underline final. Query criada, atribuo para uma variável com o nome de query underline visita e preciso preparar esta query, pego a variável con, que possui a conexão. Quem é esta variável? Se eu começar a digitar, observem que esta variável con é do arquivo conexão e a variável que recebe a conexão com o banco de dados. E para preparar, utilizo prepare, prepare a query que está dentro desta variável. Depois que preparar, atribui para uma variável com o nome de result underline visita. Query preparada, posso substituir este link pelos respectivos valores. Então, é este link, não esqueça dos dois pontos. Para substituir, pego o result visita, esta variável. Em seguida, é para substituir, então, bind param. Caso você queira atribuir um valor diretamente aqui, é bind value. Mas, como é uma variável, eu utilizo bind param. E indico que o link data atual que está na query recebe o que estiver dentro da variável data atual. Pego aqui data atual. Só que eu acho que está invertido. Data início, data... Não, é data atual, está correto. Variável data atual. Também substituo o link data final. O link data final recebe o que está dentro da variável data online início. Não, aqui também salva a data atual. Nos dois locais é data atual. Data atual e data final recebe o mesmo valor. Eu preciso executar a query. Result visita. Para executar é o execute. Após ter executado, eu posso atribuir o ID do cadastro nesta seção. Desta forma, o usuário vai ter o ID da seção. Para atribuir, primeiro pego a seção, depois a variável que possui a conexão. Para recuperar o ID, eu utilizo o last insert ID. Estou recuperando o último ID. Eu posso imprimir agora o que está dentro da seção. Coloco aqui valor da seção. Eu coloco o valor da seguinte forma, só concateno, coloco aqui uma quebra de linha, depois, ou antes da quebra de linha, não, coloco A neste local, A ou B. Não, primeiro eu coloco B e A na parte superior, aqui depois de ter iniciado a sessão. Vai ser letra A. Vamos ver o que acontece se eu retornar no navegador. É usuário, é este arquivo que eu quero acessar. Valor da seção 1, ok. Valor da seção 1. Ele deve ter salvo no banco de dados. Vamos ver se salvou no banco de dados. Venho em procurar 1 exato. Então, significa que está cadastrando corretamente. Fecho aqui, apago, não preciso mais. Isso aqui vocês já viram que a seção tem o valor 1. Este valor. Então, significa que este usuário é o usuário 1. Coloquei o comentário, salvar no banco de dados, preparar a query, substituir o link, executar a query, recuperar o ID. É o que eu havia comentado. Recuperar agora os usuários online. Crio uma query, sendo um select, selecione, utilizo o count para contar a quantidade, utilizo como referência a coluna ID e atribuo o valor as para um alias. Se você não sabe o que é um alias, o que é um apelido, isso eu trabalho no curso de PHP orientado a objeto. Online, em seguida uma condição, from na tabela, copio o nome da tabela para não ter erro, é uma tabela simples, mas para evitar qualquer problema.
e coloco uma condição, where, onde na coluna data final, pego o nome também da coluna para não colocar errado, deve ser maior ou igual, somente data final, maior ou igual o que estiver no link data final. Eu preciso substituir este link logo em seguida. Somente eu atribuo esta query para uma variável query underline QTD, quantidade underline QTD, quantidade underline visitas. Coloco visitas no plural porque é mais de uma visita. Preciso preparar a query. Eu copio da parte superior, isso aqui para facilitar, para não ter a necessidade de digitar novamente. Preparar a query não é salvar no banco de dados, é preparar a query que está dentro desta variável. Depois que eu preparar, eu atribuo para esta variável, preciso substituir o link, eu tenho um único link, é o link, só altero antes aqui na parte inferior do visita. Coloquei quantidade visitas. Então, não é quantidade de visitas, é data final. Deve substituir o link data final. Este link deve receber o valor que estiver dentro da variável data online início, depois de eu ter subtraído os 6 segundos. Então, o link data final recebe o que estiver dentro desta variável. Corrigir o comentário, pesquisar os usuários online nos últimos 20 segundos, porque eu estou utilizando 5 segundos para conseguir apresentar, mas vai ser 120 segundos. Preparar a query, substituir o link pelo valor, executar a query, pesquisar usuários online e, por último, preciso ler os registros ou o registro retornado do banco de dados. O registro está dentro de Result Visitas, é um único registro, então não preciso utilizar o while ou laço de repetição. Fetch para realizar a leitura, estou utilizando a conexão PDO, então posso utilizar o fetch assoc para conseguir imprimir através do nome da chave do array. E atribuo para uma variável linha underline QTD, quantidade underline visitas. Eu tenho o resultado. Posso extrair, antes de extrair, eu dou um var dump para apresentar para vocês o resultado que está sendo retornado do banco de dados. Confiro no navegador, atualizo, agora eu tenho quantidade de usuário 0. Por que 0 se tem um usuário online? Porque o horário que está salvo no banco de dados aqui é menor do que quantos segundos que eu coloquei aqui acima? Eu coloquei 120, 6 segundos, é maior. Mas se eu colocar, por exemplo, 600 segundo 000, 30. Então, são 5 0 que você deve colocar. Agora tem um usuário online, porque eu estou verificando 600 segundos, então é 6 minutos. Eu acho que é 6 minutos. Atualmente, qual é o horário? 8h46 e aqui está salvo 8h46. Não, 7h26 e aqui é 7h19. Então, passou de 6 segundos. Aqui é mais de 6 segundos. Ok. Depois eu faço a correção, porque eu preciso alterar aqui no editar usuário online. Vamos continuar aqui no var dump. E no var dump que eu dei, eu tenho esta chave. Eu quero utilizar esta chave como uma variável. Para isso, eu posso extrair. Utilizo extract no array cifrão linha quantidade visitas. Assim, eu consigo utilizar a chave do array como uma variável. E é quantidade de usuários online que eu coloquei. Eu coloquei quantidade QTD. Então, aqui eu coloco QTD usuário online. Depois de ter dado o extract, eu posso utilizar como uma variável. Estou utilizando aqui abaixo esta variável. Posso retirar este var dump. Tem mais algum var dump, algum eco aqui? Tem vários var dump. Eu retiro os mesmos.
Coloquei o comentário, obter a data e hora atual e depois acrescentar 120 segundos. Eu não quero mais os 120 segundos. Eu havia colocado aqui 6 segundos. Então, é só 6 segundos. Conferir agora. Atualizo. 7h29. E aqui eu não tenho mais o var_dump. Eu só tenho o echo. Então, esse data atual eu quero retornar também para o JavaScript. Então, eu acrescento aqui, colocando, então vai ser data atual, ele recebe o que estiver dentro da variável data atual. Assim, eu pego o horário que está vindo do servidor e recebo no JavaScript, então posso enviar para o HTML. Então, ao invés de eu utilizar esse daqui, não utilizo mais ele, comento isso, só para vocês terem como exemplo, e não utilizo do JavaScript para não ter problema. Coloco enviar o HTML horário atual, somente não é horário recuperado no JavaScript, sim horário que o arquivo PHP está retornando. Ele está retornando qual é a posição, eu coloquei data atual, então pego data atual e altero aqui. Desta forma, eu estou enviando para o HTML, utilizando o JavaScript, o que este arquivo enviou. Eu posso dar um console log aqui na parte inferior, depois eu retiro. Resposta atual é o mesmo valor que eu tenho do PHP. Somente aqui eu não posso ter nenhum var_dump, e somente um único echo neste arquivo, só tem este echo. Então, deve funcionar. Dou um Ctrl F5, 7h31, funcionando. Somente agora ele não vai ficar atualizando sozinho, ele só atualiza quando o arquivo PHP enviar. Deu 39, 44, está atualizando de 6 em 6 segundos. Aqui eu tenho data atual. Então, status true, quantidade de usuário e data atual, retornando um objeto. Este objeto na parte inferior. Mas observem que ele está retornando o usuário 0. Por quê? O usuário que está acessando sou eu não atualizei o horário, está o horário antigo. Eu preciso atualizar a data final. E a data final vai ser atualizada aqui no editar usuário online. Eu crio uma query com o nome de update edit na tabela visitas, setando os seguintes valores. A coluna data underline final é data final. Sim, esta coluna ela deve receber o seguinte valor. Deve receber essa data atual. Somente preciso colocar entre aspas simples e uma condição, where, onde na coluna ID deve ter o mesmo valor que estiver no link ID underline visita. Atribuo esta query para uma variável, somente aqui organizo um pouco o código e atribuo para uma variável query underline up de update underline visita. Tenho a query, preciso preparar a query. Eu já tenho uma instrução, essa instrução copio só para facilitar. Alterei o comentário, preparar a query, editar acesso no banco de dados. Então, a query está dentro desta variável. Depois que preparar, atribui para esta variável e nesta variável eu preciso substituir um link que está na query. Então, só temos um link. Logo, eu altero este link, só altero esta variável. Qual é o nome? Visita. Está correto? Então, pego este link, ID visita, ele recebe o que está dentro da seção. É este usuário que eu quero editar, atribuindo a data atual. Ele deve atualizar. Será que é simples assim? Eu atualizo, nem precisei atualizar. O JavaScript chamou o PHP e já está apresentando quantidade de usuário online 1. Descendo um pouco, eu tenho esta linha que faltou o comentário. Eu coloco ler o registro retornado do banco de dados e também tenho extract, extrair o array para imprimir através da chave do array. Estou utilizando a chave para imprimir o valor, quantidade usuário online.
Desta forma, eu estou recuperando a quantidade de usuário. Somente ao invés de eu utilizar 6 segundos, então eu coloco 120 segundos. Coloquei aqui 120. Antes de colocar 120, vamos testar com um outro navegador. Eu pego esse endereço, colo em outro navegador, na verdade é o Google Chrome, porque aqui eu estou de forma anônima e aqui não. Coloquei o endereço, quantidade de usuário 2 e a atualização. Então, já está funcionando. Abro um terceiro navegador. Neste terceiro navegador, coloquei o endereço, mas não acessei. Vamos ver o que acontece quando eu acessar. Aqui, eu já tenho 3 usuários. Aguarda 6 segundos. Depende, aqui ele atualizou antes de 6 segundos, porque deve já ter passado mais de 2 segundos, só faltava 3. E alguma coisa aqui também, mas está apresentando 3 usuários online. Se eu abrir uma nova guia no navegador e acessar esse endereço, continua como 3 usuários, porque a sessão é para o navegador completo. É claro, aqui eu estou utilizando o mesmo navegador, mas aqui não é de forma anônima e aqui é de forma anônima. Fecho esse navegador, então em 6 segundos ele deve apresentar 2 usuários online. Aqui já atualizou 2 usuários online e aqui também. Este usuário saiu, agora deve logo atualizar em 6 segundos para um usuário neste local. Atualizou para um usuário. Então, está funcionando. Altero para 120 segundos, porque esse é o tempo que eu quero. E aqui também eu comento, ao invés de ser 5 segundos, é 120 segundos. E para quem baixar o código-fonte e não falar que não está funcionando, eu coloco um texto. A quantidade de usuário é atualizada em 120 segundos. Retorno no navegador, dou um Ctrl F5, agora sim. Quantidade de usuário online é atualizada em 120 segundos. Ele pegou aqui, quantidade de usuário online 2. Então, eu faço o seguinte aqui. Eu venho em quantidade de usuário e pego o iniciar sessão. Venho no arquivo index, aqui na parte superior, eu abro o PHP, inicio a sessão, finalizo o PHP e coloco um set, destrua o valor que está dentro da sessão. O nome da sessão eu havia colocado o ID da sessão. E coloco neste local, ID da sessão. Assim, não haverá nenhuma sessão. Venho no banco de dados, venho em visitas ou melhor, na base de dados, seleciono visitas, limpar essa tabela, não haverá nenhum registro. Em seguida, eu atualizo esta página, quantidade de usuário online, 1, é este usuário, era 7h50 e 31. Vamos ver, é este horário, 7h50 e 31, exatamente. Se eu abrir uma nova guia com outro usuário acessando, ele deve atualizar para 2, mas isso somente após 120 segundos. Eu deixo esse teste. Não preciso realizar com 5 segundos, porque vocês já sabem que funciona com 5 segundos. Eu deixo 120 porque é o tempo que será disponibilizado no código-fonte para download. Tem 120 segundos, sim, 120 segundos. Tem mais algum lugar que eu coloco, aqui é somente comentário, data final, não altera nada. Ok, é isso mesmo. Então, está implementado o nosso sistema para verificar a quantidade de usuários online. Só lembre, não coloque um tempo muito curto para não consumir processamento do seu servidor. Eu acho que de 1 a 2 minutos é o suficiente. De 60 a 120 segundos, realizar a atualização já é o suficiente. Implementado a funcionalidade para apresentar a quantidade de usuários online, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais. Eu somente vou comentar isso daqui no arquivo index, porque senão nunca vai funcionar corretamente. Isso somente para teste. Colocar aqui, apagar o acesso do usuário salvo na sessão.
É para isso que serve essa instrução. Eu acho que já usei ela. Não usou não. Então, eu deixo assim mesmo. Então, só reforçando, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.